e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Somos gratos a Ti, Pai. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Sei que os irmãos abrem suas Bíblias no livro de Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Glórias ao nome de Jesus. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Quero ler do 1 ao 8, amém, irmãos? Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, do versículo 1 até o 8, amém? Glórias ao nome de Jesus. Os irmãos vão aí depois de Joel, Daniel, Jonas, aí chega no Miqueias. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Foi me dada a oportunidade nessa noite, até sair de casa e falar assim, hoje eu quero ficar no meu cantinho ali, ouvindo a palavra de Deus, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que estar sempre preparado. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, que nós lemos aqui um texto do capítulo 6 do livro de Miqueias. Talvez um livro de Miqueias seja um dos livros que talvez nós até não tenha a frequência de ouvir pregações, não tem aquela frequência de ser muito conhecido nosso, assim, não que os irmãos não leiam, mas o Miqueias é um livro assim que dos profetas menores, né? E é interessante que, meditando nessa semana, nessa palavra, o Senhor falava comigo a respeito desse contexto, e eu lendo aqui a palavra do Senhor, o profeta Miqueias é um profeta que ele profetizou no tempo de Isaías, no tempo de Ageu, e esse profeta, ele se levantou para profetizar para 2 reinos, reinos do norte e reino do sul. E é um contexto de Israel, e irmãos, é algo tão assim, quando a gente vai meditando e lendo na palavra, e eu fui buscar algo a respeito para poder saber um pouco mais aqui desse texto, e eu comecei a ver o contexto daquele povo estava vivendo, e eu pensei comigo assim, falei, meu Deus, parece que o profeta Miqueias está vivendo nossos dias, parece que Miqueias não está lá antes de Cristo, parece que Miqueias está vendo os dias de hoje que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor, ela começa dizendo aqui nesse capítulo de número 6 que nós lemos, que o Senhor, ele chama Miqueias para ele profetizar contra o seu próprio povo. Miqueias é um profeta que o próprio nome dele diz, que ele assim diz o Senhor, e Miqueias ele se levanta para falar contra o povo de Deus, porque o povo de Deus não estava bem, o povo de Deus não estava caminhando conforme o Senhor requeria do seu povo. E essa reflexão é interessante nesse contexto, que o próprio texto da palavra do Senhor diz que
no versículo 3, ó povo meu, que te tenho feito, em que te fadei, testifica contra mim. Quando o profeta Miqueias ele é chamado para profetizar contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, o povo estava fora do caminho do Senhor, o povo estava andando totalmente fora da vontade de Deus, e é interessante que quando chega no versículo 3, o povo daquele contexto estava corrompido. Os profetas do tempo de Miqueias estavam sendo comprados para profetizar a favor daqueles que lhe pagavam maior moeda, maior valores, ou seja, quem pagava mais para ele, eles profetizavam o bem para o povo. Aí Jeremias diz, como é que eu vou profetizar paz se não tem paz? Como é que eu vou profetizar paz se está vindo guerra contra o próprio povo de Deus, que está fora da vontade do Senhor? Aí a palavra de Deus diz, ó povo meu, que te tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim. Quando eu li esse texto, eu percebi e fui ler o contexto, o povo estava vivendo uma vida fora da vontade do Senhor, e essa vida fora da vontade do Senhor, com aqueles profetas profetizando, ou seja, confete, fazendo festa, como se tudo estivesse bem, mas não estava nada bem. Aí a pergunta que o texto faz, ó povo meu, que tenho te feito, em que te fadei? Só que, irmãos, Deus ele é longânimo, mas ele também age com a sua justiça. E quando ele age com a sua justiça, ele estava tentando alertar o povo, chamando a atenção do povo, ei, o caminho que vocês estão trilhando é um caminho fora da vontade de Deus, o caminho que vocês estão andando é um caminho que não está agradando a Deus. Mas aí, quando eu leio esse texto, o povo estava culpando a Deus pelas suas próprias culpas. E o texto diz para nós, que tenho feito, em que te fadei, testifica contra mim. Aí o Senhor faz uma reflexão e faz o povo lembrar do que Deus já havia feito na vida deles. E muitas das vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, quando eu vi o profeta Miqueias profetizando contra esse povo, parece nós, quando nós queremos alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa, e muitas das vezes eu falo assim, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E às vezes é fruto daquilo mesmo que eu estou plantando. Aí, nós, humanos, estou falando nossa própria culpa, não estou falando porque o povo aqui estava querendo o quê? Querendo repassar a responsabilidade, como se Deus fosse culpado dos pecados e da iniquidade do povo. Deus, por que está acontecendo isso? Aí o Senhor fala assim, povo meu, certamente fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. Isso aqui me fez fazer uma reflexão sobre mim mesmo. Porque muitas das vezes nós falamos, eu preciso de algo. Ah, sim, eu preciso comprar um carro. Sem carro não dá. Aí você vai lá, compra o carro. Mas mesmo quando você está com o carro, ainda não está bom. Você precisa de alguma coisa. Porque mesmo você com aquela necessidade que você tinha, você ainda está precisando de algo. Porque nós, humanos, na nossa falha, nunca está bom. Sempre queremos mais. O Senhor me deu essa bênção hoje, mas amanhã eu quero mais. E aí o Senhor fala para o povo, ei, povo meu, vocês estão esquecendo do que lá atrás eu já fiz por vocês? Vocês estavam na escravidão, eram os escravos lá no Egito, eu libertei vocês com mão forte, operei milagres, maravilhas, fiz tantas coisas quando vocês passaram pelo deserto, quando vocês conquistaram as terras, depois que Moisés morreu, quando Josué estava diante do povo, tantas coisas eu fiz por vocês, vocês já se esqueceram disso? E o texto da palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão. Ei, não se esqueça que você não é mais servo.
Não se esqueça que um dia eu te chamei. Não se esqueça que eu te remi. Eu comprei você por um preço muito caro e você não é qualquer um. Portanto, não esqueça do que eu já fiz por você, do que eu faço, estou fazendo e ainda vou fazer muito mais, porque mesmo na sua rebeldia, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que advirto, eu sou um Deus que exorto e eu também sou um Deus que age com justiça. Aí a palavra de Deus diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra da consulta de Balaque, rei de Moabe, o que respondeu Balaão. Isso aqui é uma reflexão para nos fazer lembrar, no momento que muitas das vezes nós reclamamos, e queremos tirar na nossa própria culpa e querer olhar para Deus como se Deus fosse culpado. Mas aí a palavra do Senhor nos diz: a minha promessa foi que aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Mas quando aqui a palavra do Senhor está dizendo, lembra da consulta de Balaque, rei de Moabe, que respondeu a Balaão, filho de Beor, para que conheças a justiça do Senhor. Amaldiçoa esse povo. Ele subiu lá no monte, olhou para o povo, e quando ele tentava amaldiçoar, não saía maldição, só saía a bênção. Aí eu olho para mim, eu olho para nós, eu vejo em quantos momentos da nossa vida nós somos tão ingratos com Deus. Oh, Jesus. Que muitas das vezes Deus está colocando coisas na minha e na tua vida para nós crescermos, se achegarmos perto dEle. E Ele está dizendo, ei, você não está entendendo. O que está acontecendo na sua vida hoje é para você se aproximar um pouco mais de mim. É para você se lembrar do que eu já fiz na tua vida. Porque se eu não lembrar você, muitas vezes nós esquecemos. Falho como somos. Mas Deus disse, eu abençoei esse povo. E mesmo quando tentaram amaldiçoar, Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Aí a palavra do Senhor nos diz, para que conheças a justiça de quem, irmão? Do Senhor. Quando se fala em justiça, não tem como falar em justiça se Deus não estiver no meio ou se Ele não for o centro. Não adianta os homens dos dias atuais em que vivemos, por isso que eu disse que parece que Miqueias está vivendo nos dias que nós estamos vivendo, porque os homens falam de justiça, os homens sobem nos palanques, falam da justiça, de liberdade, de tantas coisas, mas não tem como falar de justiça se Deus não for o centro, ou se a própria justiça não for o próprio Deus falando que, porque Ele é a justiça. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui, para que conheça a justiça do Senhor. E ele diz no versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ao Deus Altíssimo. Eu vou perante Ele com o holocausto, ou seja, de que maneira nós vamos se apresentar diante de Deus? Eu vou barganhar com Deus? Eu fiz algo que é por minha própria culpa, eu errei, eu falhei, agora eu vou querer pegar um bezerro de 1 ano, eu vou querer pegar os melhores óleos, eu vou querer pegar todos os tipos de sacrifício e apresentar a Deus? Olha o que o texto diz. Agradasse, versículo 7, agradasse o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, darei um primogênito pela minha transgressão, o furto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Quando ele disse isso, ele estava lembrando aquele povo que eles estavam na contramão do caminho do Senhor e que eles precisavam voltar à rota que o Senhor havia mostrado para eles desde Moisés. E aí chegamos no versículo de número 8. Quando chegamos no versículo 8, o Senhor faz uma afirmação, ele diz, Ele te declarou, ó, homem. Era como se Deus dissesse, ó, eu te declaro, ó Adão, ó descendência, ó povo, o que é bom. E a palavra de Deus diz, o que é bom
é que o Senhor pede de ti. Sabe por quê? Porque esse povo já havia esquecido do que o Senhor tinha pedido a eles. Esse povo estava vivendo dentro de um contexto que o povo não estava fazendo as coisas conforme o Senhor requeria. E ele estava falando, eu te declaro, homem, o que é bom. Porque muitas das vezes, a nossa maneira vai parecer bom aos nossos. Deus fala assim, vai à direita. Ah não, Senhor, esse caminho aqui é duro, esse caminho aqui é estreito, cheio de espinho. Tem um caminho aqui mais fácil. Deus fala, sobe. Aí a gente, como é que faz? A gente quer descer. Deus fala, vai lá, entra na rua chamada direita. Ah, vou lá não, Jesus. Eu vou lá com aquele homem brabo lá. As nossas escolhas. Mas o Senhor fala assim, declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques. Aí ele dá 3 coisas para o povo. Que pratiques a justiça, ames a beneficência, e andes humildemente com o teu. Deus está lembrando o povo e falando para ele, olha aqui, vocês se esqueceram que eu já ensinei lá atrás em Deuteronômio, eu já ensinei lá atrás para você o que vocês têm que fazer. Só que o que eu quero que os irmãos reflitam aqui nessa noite, é que muitas das vezes queremos fazer tantas coisas, e muitas das vezes o homem no seu orgulho, querendo aparecer, querendo fazer como se Deus não estivesse observando ele quer fazer como ele, no versículo anterior está falando, ele quer oferecer um monte de sacrifício, um monte de coisa, tanta coisa para ele aparecer, mas Deus está falando, ele não precisa de tudo isso aí não. O que eu quero está estabelecido na minha palavra. E o Senhor está falando, o que eu quero de ti é que pratiques o quê? A justiça. Só que para mim praticar a justiça, eu só consigo praticar essa justiça se eu for direcionado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que através da palavra, Ele vai me direcionar a praticar o que é justo, o que é o correto, porque Ele é justiça. E o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, essa justiça que Ele está falando, que Ele diz, olha só que interessante, irmãos, quando Ele fala a respeito de justiça, porque no versículo 8 Ele diz assim, que o Senhor exige de ti, é que pratiques a justiça. Ou seja, Ele está falando aqui, que o povo precisava lembrar que o Deus ao qual eles serviam era um Deus de justiça. E que para essa justiça ser aplicada, nós teríamos que ver, analisar a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo pode, através da palavra, nos moldar para praticar a justiça. Porque sem a palavra, sem o direcionamento de Deus, não tem como nós praticarmos a justiça. Não tem como eu falar de justiça se eu não olhar para o Deus que eu sirvo e verdadeiramente saber que Ele é a justiça. Sabe por que ele escreve isso? Porque os pobres dessa época aqui, desse tempo de Miqueias, eles estavam sendo oprimidos pelos mais ricos. Os mais ricos subornavam aqueles que tinham mais condição, as autoridades e tudo mais, para que eles pudessem arrancar o couro dos mais pobres, para que eles pudessem usurpar o que os mais pobres tinham e que eles pudessem viver debaixo do jugo dos mais ricos. E aquele contexto era um contexto que não estava tendo o que, irmão? Justiça. E a palavra do Senhor está falando assim, eu quero, pede de ti, que pratiques a justiça. E quando Miqueias vê esse contexto, ele olha e vê os profetas comprados, ele olha e vê o rico subornando as autoridades, ele vê o rico pagando os profetas, ele vê todos aqueles da elite daquele tempo, em que estava escravizando os mais necessitados, num contexto em que não se havia a justiça, porque o povo se esqueceu do quê? De praticar essa atitude moral, que ele tinha aprendido aonde? Dentro da palavra do Senhor, que ele já tinha estabelecido.
Mas aí eu fiz uma reflexão desse texto para mim mesmo. Às vezes nós falamos de justiça, queremos cobrar a justiça, mas o Senhor está falando para mim nessa noite, antes de você falar ou cobrar, olhe para você mesmo se você está fazendo aquilo que eu quero de você através da minha palavra. E a palavra do Senhor está dizendo: ei, eu quero de ti, ó homem, o Senhor pede de ti que pratiques a justiça. Porque Ele é justiça. Eita, Jesus. O tempo está correndo. E é interessante que Ele quer que o povo volte a praticar a justiça. Ou seja, Ele está falando, Ele está falando de moralidade. Ele está falando de conduta. Ele está falando da reflexão. Olha como você tem andado. Você está praticando a justiça. Você está fazendo o que eu te ensinei na minha palavra. O Senhor está fazendo uma cobrança para esse povo, para que ele venha praticar a justiça, olhando para a palavra do Senhor. E ele diz mais aqui, não só a justiça, ele exige de ti que pratique a justiça, e ames o quê? A misericórdia. O Senhor, nesse contexto de Miqueias, estava dando exortação para o seu povo, dando puxão de orelha no seu povo, para eles relembrar que o Senhor é a justiça, e que eles voltassem a praticar o quê? A misericórdia. Mas olha como Deus é tão maravilhoso, que Ele diz que eles precisam voltar para essa mudança, e que eles precisam cultivar aqui a misericórdia. Glória a Deus. E não só misericórdia. Quando ele fala disso, irmão, ele está falando que o povo precisa ser misericordioso, que muitas das vezes nós precisamos olhar para nós mesmos, nas nossas atitudes, e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Essa noite é a noite de reflexão para nossas vidas, e falar, se levantar as nossas mãos e falar: Deus, tem misericórdia de mim, que eu não tenho muitas das vezes praticado a misericórdia dentro da minha casa, ou comigo mesmo, ou com o meu próximo, mas tem misericórdia, que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, porque sem a tua misericórdia eu não consigo expressar o amor que Cristo sentiu. Aleluia. Porque a misericórdia de Deus é tão grande, que no capítulo de número 7, mesmo o povo estando nessas condições, o Senhor adverte, Ele é juízo, mas a misericórdia é tão longânima, que mesmo assim Ele mostra e faz uma promessa para o povo, para que ele possa voltar a se lembrar de que o Senhor também, Ele é aquele que, quando vê o arrependimento do povo, as suas mãos estão estendidas, para que Ele possa abençoar o seu povo. E ele diz: e andes humildemente com o teu Deus. E ele está falando do que, irmão? Da humildade. Andes humildemente com o teu. Quando ele está falando dessa humildade, essa humildade é uma humildade de reconhecimento. E que reconhecimento é esse? É a humildade de reconhecer que você sozinho você não pode fazer nada. Porque estamos vivendo num tempo que muitos estão deixando o orgulho tomar conta. Se eu não tiver, não acontece. Se eu não botar a mão, não vai. Mas a Bíblia diz que aquele que é soberbo, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. E é interessante que o Senhor está falando: antes humildemente com o teu Deus. O que Deus está querendo do povo, Ele vai dizer para o povo assim: ei, eu quero que vocês andem humildemente, sabendo que vocês dependem de mim. Aleluia. Dependência de Deus. Jesus, eu não tenho, mas o Senhor tem. Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Jesus, não consigo vencer esse obstáculo, esse problema que eu tenho enfrentado. Jesus, tantas coisas que eu tenho passado, emocional, tantas coisas têm me afetado. Jesus, eu não consigo. Mas quando você fala Deus, você brada para Deus e diz para Ele, você está reconhecendo que você depende dEle, e você está se dobrando, dizendo a Ele: Senhor, eu dependo de Ti para tudo na minha vida.
E ele diz: andes humildemente para com o teu. Deus se agrada da humildade. Esse povo tinha esquecido da humildade. Esse povo tinha esquecido do que Deus tinha feito. Mas essa noite eu venho dizer para nós aqui, que o Senhor está dizendo: ei, continue andando na humildade. Aleluia. Continue na humildade que você vai longe. Vai na tua simplicidade, da sua maneira, do seu jeito, e Deus vai te dar graça para você sair desses problemas, dessas dificuldades, porque Ele é misericordioso, Ele é humilde, assim como Jesus ensinou para nós. Jesus, Ele foi humilde, que até na hora da sua morte, Ele trouxe salvação para aquele que estava do teu lado. Aleluia. Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: é o que eu requero de ti, povo meu. 3 coisas que o Senhor requer de nós no nosso dia a dia, na nossa prática. É fácil? Não é. Mas se nós colocarmos em prática isso, pode ter certeza que você vai falar: Senhor, eu dependo de ti. Que eu seja misericordioso, que eu seja justo e que eu seja humilde na tua presença. Justiça, misericórdia e humildade. São 3 coisas que fazem parte do caráter de Deus e que nós precisamos para a nossa vida, porque Deus, Ele requer isso de nós. Às vezes nós pedimos tantas coisas que parecem: não, eu quero isso, quero aquilo. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você: não sei, calma, varão, calma, minha irmã, calma. Eu quero ter a minha misericórdia sobre a sua vida, a minha justiça sobre a sua vida. E quando você se dobrar na minha presença, você está mostrando: Senhor, eu estou sendo humilde porque eu estou me dobrando e reconheço que sem ti, sem a tua presença, sem a tua ajuda, sem o teu consolo, eu nem levanto da cama pela manhã. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O que o Senhor requer de nós é que nós não esqueçamos da sua palavra, e que a justiça dele, a misericórdia dele e a humildade esteja sobre nossas vidas todos os dias. Porque muitos estão se perdendo porque estão deixando a humildade de lado. Muitos estão se perdendo porque não está muitas vezes lembrando da misericórdia. Ei, lembra de onde Deus te tirou. Aleluia. Lembra da onde Ele te socorreu, aleluia, no dia da tua adversidade, aleluia. Lembra naquele dia que você clama, que você bradou e disse para Ele, se ajoelhou, e você fez um clamor e gritou por Ele, e Ele não deixou de te responder, aleluia. Que nós possamos, irmãos, ser humildes, a nossa simplicidade, lembrar do que Jesus fez, da sua justiça que Ele praticou nessa terra, enquanto Ele andou aqui. Mesmo no momento de sofrimento, em nenhum momento Ele deixou o orgulho e a soberba tomar conta do teu coração, mas que nós possamos, irmão, dia após dia, praticar a justiça, ser misericordiosos e andar humildemente para com o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, amém, irmãos. Exaltado é o nome do Senhor, o amor de Deus para com as nossas vidas, né? Aleluias, mesmo o povo sendo rebelde, o povo sendo idólatra, Deus sempre com amor para com cada um. Aleluia. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na casa do Pai. Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Aleluia. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Continue, Pai amado, a falar com cada um de nós. Que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos em obediência ao Teu querer, em obediência à Tua palavra, Senhor. Ajuda, Pai amado, as nossas vidas. Que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos anunciando, Pai amado, as boas novas. Pai bondoso, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Senhor, de todo mal, nos dê uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos,
em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.